Bom, é com muita alegria, eu, o Gálvaro Júnior, chego uma vez mais com você com o nosso 5.5. São 5 reflexões semanais de 5 minutos de um mesmo tema, sempre apresentado a você às 5h05 da tarde, de segunda a sexta-feira. E a nossa temática da semana é 5 lições para aprender com Jesus em nosso barco, ou nós com Jesus no barco. Bom, nós temos falado, no primeiro dia, Jesus está no barco, os de repentes que acontecem na nossa vida, o descanso quando Jesus dorme, mesmo em meio àquela tempestade. E hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre a reação daqueles discípulos que estavam com Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 8, nosso texto-chave, no verso 23, diz assim: entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de modo que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordados, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: por que vocês têm tanto medo, homens de pequena fé? Ele se levantou, repreendeu os ventos e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos lhe obedecem? Bom, nós estamos aprendendo nessas 5 lições que é necessário aquietar a nossa alma. E aqui no verso 25, que é o nosso tema de hoje, os discípulos se desesperam. No verso 25 diz assim: os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Bom, como eu disse ontem, esse momento que fica registrado pelo evangelista Mateus mostra uma situação que acontece com homens acostumados com o mar. Nós não estamos falando dos carpinteiros, nós estamos falando que alguns estavam com Jesus, eram pescadores e, portanto, no seu ofício, nos seus dias de pesca, nas suas noites e madrugadas, eles enfrentaram outras tempestades também, que não era incomum e não é até hoje no Mar da Galileia. Mas agora parece que a tempestade foi um pouco maior de tudo aquilo que eles estavam acostumados. Isso vale para a nossa vida. Há momentos em que na nossa caminhada e na nossa jornada nós nos deparamos com situações e circunstâncias que as nossas experiências, que a nossa capacidade, que o nosso treinamento, que o nosso planejamento não foi capaz de responder. Então, é um momento agora da gente parar e refletir. Bom, o que os discípulos fizeram? Tentaram de tudo. E eu tenho certeza que houve situação na sua vida, como já foi na minha, que eu fiz de tudo que estava na minha mão. E parece que eu estava no plano de Deus, eu tinha convicção de uma direção de Deus e de repente oposições, de repente traições, de repente acusações, de repente situações e circunstâncias que mudam e há uma angústia de alma. A gente pensa: poxa, eu estou com Jesus no barco, eu estou fazendo e estou me empenhando para obedecê-lo. Como é que essas coisas acontecem na minha vida? Todos nós enfrentaremos dias para que a nossa fé seja provada, para que a nossa vida seja fortalecida em fé. E agora nós estamos ali, vendo esse testemunho dos discípulos. E eles recorrem a Jesus. Depois de ter tentado tudo, eu imagino que o fizeram, mas uma coisa, porém, parece que angustiou eles, porque eles tentavam. E eu não sei por quanto tempo eles tentaram resolver o problema antes de acordar Jesus. Até que alguém vai para Jesus e diz: Jesus, você está dormindo. Jesus, nós vamos morrer. Tem uma das versões de um dos evangelhos que fala assim: não te importa que morramos? Ou seja, quantas vezes a gente no nosso coração a gente fala assim: Jesus, você não está se importando comigo? Sou seu discípulo, te amo tanto e o Senhor não está ouvindo as minhas orações, Jesus se levanta quando eles foram até ele. Uma coisa que a gente pode aprender, seja qual for a tempestade que você está enfrentando, não tenha medo de recorrer a Jesus. Ele estará sempre pronto para nos ouvir. Interessante que Jesus ali, hora que é acordado pelos discípulos, a primeira pergunta que Jesus faz é o quê? Por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé. Então Jesus está dizendo: bom, não seria melhor vocês usarem de fé para enfrentar esses problemas e situações? Ou seja, por que a sua fé ainda não está amadurecida o suficiente para que nos embates da vida você coloque-a em prática? Porque muitas vezes a gente tem falado sobre a nossa caminhada, o nosso desejo de servir a Deus, mas muitas vezes porque nós estamos em mar, calmos. Quando as tempestades vêm, a gente se desespera e não precisa. Não tenha medo.
Jesus diz: o perfeito amor lança fora todo medo. Não tenha medo, Jesus está no nosso barco. Mas a hora que eles chegam ali, né, eles veem aquela situação e se desesperam e vão até Jesus. Mas Jesus sempre, como é um bom homem, ele acalma o mar. Busca Jesus no meio das suas dores, do vento forte, e ele virá o seu socorro. Tenha certeza que o que Deus preparou para você é infinitamente melhor do que você pensou e planejou para você mesmo. Portanto, não tenha medo. Achegue-se a Jesus e busque a Ele para as respostas para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Deus abençoe.